Minha lembrança vai principalmente para a Assembleia Nacional Constituinte, quando da montagem do Fórum de Entidades, diferentes entidades, por vezes até contraditórias entidades, na elaboração de uma proposta única para os constituintes. Mais ainda durante a luta pela LDB, porque aí as entidades do Fórum eram não só mais numerosas, como as contradições que eram apenas possíveis se tornaram mais visíveis. Não é? E nesse momento, os elementos particularistas das entidades, cada uma fazendo questão das suas específicas reivindicações, tornaram a elaboração de uma proposta comum ainda mais difícil. Essas dificuldades encontraram um Congresso numa situação ainda pior do que a que existia anteriormente. E aí, competência, persistência e paciência foram qualidades indiscutíveis. Falar do Centro de Estudos, Educação e Sociedade e da participação da professora Ivani Pino nessas relações que envolvem a Faculdade de Educação da Unicamp, o Centro de Estudos, Educação e Sociedade, a revista Educação e Sociedade e as políticas educacionais no Brasil, me remete a tempos e espaços, alguns dos quais eu não cheguei nem a participar, mas acesso a partir de fontes documentais. Em 1978, a Faculdade de Educação da Unicamp hospedou o primeiro seminário da educação brasileira. Era um momento importante da vida nacional, em que os processos de redemocratização da sociedade brasileira começavam a se vislumbrar novamente, e decorreu desse seminário da educação brasileira a ideia tanto de fundação do Centro de Estudos de Educação e Sociedade, quanto da revista Educação e Sociedade. O primeiro número da revista Educação e Sociedade já se tornou um número histórico, eu tenho aqui um exemplar comigo, e ele trazia como tema "O educador precisa ser educado". E o primeiro artigo é um artigo do professor Paulo Freire, que à época encontrava-se ainda no exílio, e que era um artigo que discute a alfabetização de adultos, já se questionando: é ela um que fazer neutro? Desde esse primeiro volume da revista Educação e Sociedade, o editorial nos sinaliza que tanto o Centro de Estudos quanto a revista pretendia ser esse entre-lugar, que ao mesmo tempo que fizesse uma análise da realidade educacional brasileira, apontasse técnicas, doutrinas, práticas educacionais e o impacto que essas dinâmicas, que esses projetos, que essas políticas acarretavam na sociedade como um todo. O editorial assume também, desde aquela época, 1978, refletir criticamente todos os níveis e modalidades da educação brasileira numa perspectiva interdisciplinar. Os SEDES, a revista Educação e Sociedade, depois o caderno SEDES, seguido dos seminários da educação brasileira, também organizados pelos SEDES, se banharam de 78 para cá numa ambiência democrática que pautou a sociedade brasileira, particularmente a partir de 1980 até os dias atuais. Podemos falar da importância da Assembleia Nacional Constituinte, do Fórum Nacional de Educação, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, dos Planos Nacionais de Educação, das Conferências Nacionais de Educação, e foram dinâmicas que pautaram um projeto de formação de professores, ou seja, a ideia inicial de que o educador precisa ser educado perdurou, pautaram as temáticas abordadas pelos seminários da educação brasileira, que foram organizados pelos SEDES desde o primeiro até agora,
Também pautaram os dossiês das revistas Educação e Sociedade dos cadernos SEDES e a participação ativa dos SEDES, juntamente com outras entidades científicas nacionais, ocupando diferentes espaços na discussão nacional sobre agenda, formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas educacionais por todos os entes federados a nível nacional. É nesse horizonte que o SEDES e a professora Ivani se coloca, o horizonte de uma sociedade democrática, de um Estado participativo e de uma educação pública, gratuita, para todos, laica, de qualidade socialmente referenciada e que vislumbra, que colabora, que participa para a construção de sociedades menos desiguais e menos violentas. É no imbricamento de todas essas dinâmicas que eu acompanhei, um pouco como estudante, depois como docente, depois como chefe do Departamento de Ciências Sociais, depois como membro da diretoria do SEDES e agora como filiada ao SEDES, o compromisso e o empenho não só do centro, como também da professora Ivani nessas lutas todas. Assim sendo, nesse momento de inflexão neoliberal e neoconservadora na sociedade brasileira, recuperar essa história e tecer memórias sobre esses processos arrefece as energias de esperança, de luta, nas fronteiras de uma sociedade mais inclusiva, mais igualitária e menos violenta. Desejo vida longa aos SEDES, vida longa à professora Ivani e agradeço por todos os exemplos de participação e de engajamento que vejo nela. Muito obrigada. A criação da revista Educação e Sociedade, que acho que é possível dizer que, sem dúvida, é uma das mais importantes revistas da história mais recente da educação brasileira, que foi criada em 1978 e desde então vem sendo produzida ininterruptamente e penso que com excelente qualidade e enorme importância para a educação brasileira. Agora estamos festejando 40 anos de publicação ininterrupta da revista e a Ivani sempre esteve à frente do conselho editorial, sempre estava, digamos, debatendo, discutindo, indicando caminhos. E o que eu gostaria de salientar, sobretudo, indicando caminhos sempre em defesa da educação pública para o povo brasileiro. O SEDES é uma entidade muito importante na área da educação e que desde sua origem, desde seu início, tem atuado em defesa da democracia no nosso país, da educação pública nos seus mais diferentes modalidades e níveis. E a história do SEDES, que é desde o início dos anos 80, final dos 70, de um certo modo se confunde também com a história da professora Ivani Pino. Ivani Pino é essa incansável batalhadora, essa pesquisadora comprometida, que sempre esteve vinculada às grandes pautas da educação e às grandes lutas da educação no nosso país. Queria cumprimentar os participantes do terceiro seminário Federalismo e Política Educacionais, cujo tema é Para Onde Vai a Democracia. Queria me somar a essa homenagem que está sendo feita pela ANPAI, representada pela professora Maria Beatriz Lúcia, que teve uma atuação importante, no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, sobretudo numa fase de redemocratização do nosso país. A professora Maria Beatriz Lúcia foi presidente da ANPAI no período de 1984 a 1989, também foi a primeira editora da nossa revista, da ANPAI, e teve uma atuação destacada nesse período de redemocratização do país. E durante esse período nós realizamos 3
simpósios brasileiros na área de políticas e administração da educação, com forte atuação da professora Maria Beatriz. Ela teve uma forte participação, né, no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, que foi criado em 1987, né, sobretudo no processo de elaboração da Constituição Federal de 88, especificamente no capítulo da educação. Também atuou fortemente, né, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O Fórum teve participação efetiva, assim como também nos planos nacionais de educação. Quero registrar aqui então meus cumprimentos à professora Maria Beatriz pelo trabalho realizado à frente da ANPAE e junto a todas as entidades que compuseram o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, que de alguma forma resgatamos dos seus princípios agora no Fórum Nacional Popular de Educação, de garantir que os recursos públicos sejam aplicados exclusivamente na educação pública, na escola pública. O Fórum nos legou, sem dúvida nenhuma, o princípio da gestão democrática, batalhou por esse princípio, né? Assim como também pela questão da distribuição das competências entre Estado, União, municípios, né, fazendo com que a educação brasileira avançasse do ponto de vista do direito educacional. Parabéns, professora Maria Beatriz, pela sua importante contribuição para a educação brasileira. Obrigado. Caros colegas da Universidade Federal do Espírito Santo, primeiro quero parabenizar pela iniciativa deste evento e pela temática. Discutir educação e democracia nesses tempos certamente reafirma o nosso compromisso com a escola pública. Não há direito à educação fora do ambiente democrático. A possibilidade do reconhecimento, da alteridade, do compromisso com a possibilidade de todos os seres humanos se desenvolverem plenamente passa pela defesa do ambiente democrático e pela defesa da escola pública. Lembrar do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública neste momento certamente fortalece as nossas perspectivas de resistência. A ANPED compôs, junto com outras entidades, esse emblemático esforço coletivo de colocar a pauta da educação pública explicitamente como um valor a ser defendido no processo constituinte, na tramitação da LDB, e este fórum articulou um conjunto de entidades, provocou ramificações, braços nos nossos estados, na melhor tradição deste nosso processo absolutamente descentralizado de construção da política educacional, que faz com que também a organização da sociedade civil precise se reproduzir e se articular em cada um dos locais. Nós temos certamente a participação da ANPED, além do espaço nacional, nos diferentes fóruns estaduais em defesa da escola pública, que construíram a resistência à proposição ao longo dos anos 80 e 90. Certamente essa tradição associativa brasileira no campo da educação começa, talvez possamos dizer, com a ABE, lá nos anos 30, tem no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública um grande marco de concepção de participação popular na formulação da política, e que vai consolidar-se ou dar um passo de institucionalização com as CONAIs nos anos 2000. A ruptura que o golpe produziu com a perspectiva de participação popular via CONAIs vai novamente exigir da sociedade brasileira, dos educadores e educadoras, dos pesquisadores, pesquisadoras, da comunidade educacional, se reinventar na resistência. E foi isso que a gente fez esse ano, construindo a Conferência Nacional Popular de Educação e o Fórum Nacional Popular de Educação. A ANPED e o compromisso que ela representa com a democracia e com a educação certamente tem na ação nesses espaços uma grande expressão da possibilidade, da necessidade de um projeto coletivo para a educação pública e para o Brasil.